O Universo Autoconsciente, Amit Goswami, capítulo 15, Guerra e Paz. Na novela Way Station de Clifford C. Mack, galardoada com o Prêmio Hugo de Ficção Científica, o Conselho Governante de nossa galáxia preocupa-se, em dúvidas, se os terrestres jamais esquecerão seus costumes belicosos e se tornarão civilizados, aprendendo a resolver conflitos sem violência. No romance, um objeto místico, um talismã, efetua finalmente a transformação necessária para que os terrestres ingressem na galáxia civilizada. A guerra é tão antiga quanto a sociedade humana. Nosso condicionamento, tanto biológico quanto ambiental, é de tal ordem que conflitos surgem naturalmente. Durante milhares de anos, usando de violência para resolvê-los, ainda que por pouco tempo. Atualmente, com o poder destrutivo das armas atômicas, guerras tornaram-se cada vez mais perigosas para o nosso futuro na Terra. Não só para a nossa vida, mas para o ambiente global. O que poderíamos fazer para reduzir esses riscos? Que talismã místico poderá transformar nossas nações belicosas em uma rede de comunidades cooperativas, comprometidas com a solução de conflitos através de meios pacíficos e globalmente sensíveis? Os atuais paradigmas sociais relativos à paz são basicamente reativos, no sentido em que tratam de situações particulares nas quais o conflito surgiu ou é iminente. As preocupações principais, portanto, são segurança nacional, controle de armamentos e solução de conflitos localizados. Todas elas são reativas, medidas tomadas de acordo com a situação para preservar a paz. Durante milhares de anos tentamos, dessa maneira, assegurar a paz, e o método jamais funcionou. O método de agir segundo a situação para promover a paz é prisioneiro das visões de mundo materialista e dualista que há muito tempo dominam a maneira como vemos. Atualmente, com a imagem que temos de nós cada vez mais orientada pelo realismo científico, essa visão tornou-se uma visão de túnel. A sociobiologia, a versão contemporânea do darwinismo social, descreve-nos como máquinas de genes egoístas, entidades separadas que competem entre si pela sobrevivência. Nessa opinião, nosso destino e comportamento são controlados pelas leis deterministas da física e da genética e pelo condicionamento ambiental. A sociobiologia é um amálgama inerentemente cínico de ideias extraídas da física clássica, da teoria da evolução darwiniana, da biologia molecular e da psicologia behaviorista. A visão sociobiológica da humanidade é, no sentido fundamental, antiética à paz. A paz como fraternidade e irmandade universal entre povos, paz como cooperação nascida do coração, paz como altruísmo e compaixão por outros seres humanos, sem considerações de raça, cor ou credo religioso, não tem lugar na sociobiologia. Nessa visão, o melhor que podemos esperar é uma ética pragmática e legalista, de contentação da violência e tréguas temporárias em nossas agendas competitivas e conflitantes de vencedor-sobrevivência. No paradigma idealista proposto neste livro, começamos não com perguntas como: por que há tanto conflito no mundo? Por que os povos do Oriente Médio não podem viver em paz? Por que hinduístas e muçulmanos lutam sem cessar por uma posição de superioridade? Por que as nações ocidentais vendem mais armas letais aos países em desenvolvimento? Em vez disso, perguntamos: o que cria o movimento da consciência que gera todos esses conflitos mundiais? Há movimentos compensadores da consciência? Em outras palavras,
Procuramos um tratamento proativo fundamental, a paz que inclua todas as peças do todo. Individualmente, começamos a assumir a responsabilidade por esses movimentos mais amplos da consciência. Nós somos o mundo e, portanto, começamos a assumir responsabilidade por ele. O primeiro passo para aceitar essa responsabilidade consiste em compreender intelectualmente, no começo, como se situa em relação a nós, às outras pessoas, como indivíduos. O primeiro passo para aceitar essa responsabilidade consiste em compreender intelectualmente, no começo, como se situam em relação a nós, as outras pessoas, como indivíduos. Neste particular, grandes movimentos libertadores da consciência estão, de fato, começando a compensar, pelo menos parcialmente, os antigos e infrutíferos movimentos que levam à violência. Unidade na diversidade. As ideias expostas nesse livro sugerem uma unidade endógena da consciência humana que se estende além da diversidade de formas individualmente evoluídas. A convicção reinante em numerosas disciplinas parece ser a de que a violência é inerente ao homem e, por conseguinte, inevitável. Se a nova visão for correta, contudo, então nossa separatividade, a grande causa do egoísmo e da insensibilidade que levam à violência, é uma ilusão. Transcendendo essa ilusão, a separatividade que existe apenas na aparência, a realidade unitiva da inseparabilidade. A fim de lidar com a implicação do experimento aspect, que prova, além de qualquer dúvida, nossa inseparabilidade, o cientista pragmático utiliza o instrumentalismo, a ideia de que a ciência trata não da realidade, mas que é apenas um instrumento para orientar a tecnologia. O instrumentalismo, porém, é intolerável. Ele me lembra o estudante que, durante um experimento com rãs e condicionamento, ensinou o bichinho a saltar a uma ordem sua. Salte, rã! Em seguida, cortou uma das pernas da rã e deu a ordem: salte, rã! A rã saltou e ele anotou com satisfação no diário do laboratório. O condicionamento persiste mesmo quando amputamos uma perna. Repetiu o experimento, amputando 2 pernas e em seguida 3. E em ambas as ocasiões, a rã saltou, seguindo a ordem. Finalmente, ele cortou a 4ª perna e deu a ordem: salte, rã! Desta vez, a rã não saltou. Após pensar um momento, o estudante escreveu: após perder as 4 pernas, a rã perde o sentido da audição. A ideia de uma unidade subjacente per se não é nova e constitui a imagem básica da maioria das religiões mundiais. Os ensinamentos religiosos, no entanto, na medida em que enfatizam salvação pessoal de algum tipo com objetivo de autodescoberta, tendem a negar o mundo. Em contraste, quando a filosofia do idealismo monista é revista do ponto de vista da nova atitude científica que vem sendo descrita nesse livro, obtemos uma perspectiva que inclui a unidade no mundo da diversidade. A nova visão do mundo confirma a existência do mundo, ao mesmo tempo que acena com a possibilidade de um mundo mais maduro. A visão de mundo do idealismo monista e da ciência idealista deixa claro que todas as formas manifestas representam juntas apenas uma das muitas possibilidades da onda unitiva que se situa por trás da forma das partículas. A ideia de que a unidade transcende a forma implica também que todas as diversidades permitidas têm valor relativo, mas não inerente. Esta conclusão é semelhante à ideia budista de que nada no mundo tem natureza própria inerente. Quando olhamos dessa maneira para o mundo manifesto, especialmente para o mundo dos seres humanos,
podemos facilmente perceber a sabedoria de respeitar e valorizar a diversidade das manifestações humanas. Uma maneira de ver os grupos culturais que numerosos antropólogos vêm preferindo atualmente. A diversidade de culturas revela possibilidades humanas de uma maneira que viver apenas dentro do condicionamento de qualquer cultura específica jamais poderia revelar. Cada cultura reflete uma única imagem, embora não uma imagem completa do Uno. Olhando para as imagens em espelhos diferentes, poderemos compreender melhor o significado do ser humano e a maravilha do que ele é. A tendência mais moderna da antropologia cultural, Destarte, é abandonar o tipo de pensamento de uma única linguagem, que sustenta que uma única expressão, uma única cultura, uma única interpretação devem ser a meta da civilização humana e da antropologia. A direção que ora surge é para uma expansão politemática que conheça o valor da diversidade para demonstrar as dimensões múltiplas da consciência. Este movimento de rejeição de uma única linguagem para temas múltiplos está preparando um caminho fácil que se distancia do paradigma competitivo da guerra do realismo materialista e se aproxima do paradigma cooperativo da paz que a ciência idealista promete. Importante também para desenvolver um paradigma efetivo para a paz é o movimento de abandono das hierarquias lineares, da hierarquia simples para a entrelaçada. Se pudéssemos isolar um único conceito histórico que tem impulsionado o ser humano e a sociedade para tanta violência e guerra, ele seria o de hierarquia, passando a raça humana dos estágios de caça e coleta de alimentos para a agricultura, numerosas hierarquias, monarquia, hietarquia religiosa, patriarcado, etc., proliferaram e começaram a dominar a cultura humana. Neste século, contudo, numerosas mudanças sociais implicaram a intuição de que hierarquias não são essenciais, nem indispensáveis e muito menos universais, e que, na melhor das hipóteses, têm apenas uso restrito. Em particular, vimos hierarquias artificiais baseadas em raça e sexo desmoronando em todo o mundo. Analogamente, é cada vez maior a aceitação da ideia de que a queda do comunismo na Europa Oriental e na União Soviética, que caracterizaram a década de 90, refletiram não o sistema que ganhou a corrida armamentista, mas o melhor, a democracia ou a ditadura hierárquica rígida do Partido Único. Desconfio que essas revoltas sociais contra hierarquias estiveram e estão intimamente ligadas à rebelião da ciência moderna contra a visão mundial materialista, o que a nova ciência idealista tem a dizer sobre hierarquias. Não raro, o que consideramos como uma hierarquia simples, assim parece, porque desconhecemos o quadro total. Quando vemos, como no caso da cadeia de von Neumann, descobrimos que a hierarquia em causa é entrelaçada. Ao discutir um importante elemento da surpresa no novo modelo do Self, baseado na teoria quântica, ver capítulo 12, atribuímos a origem da divisão da realidade, sujeito observador e objeto do mundo, ao conceito de uma hierarquia entrelaçada de sistemas interatuantes. Essa divisão funcional, contudo, não explica inteiramente nosso senso de separatividade, porquanto a unidade do observador e a diversidade do mundo são aspectos complementares da realidade. Nossa separatividade aparente resulta da camuflagem denominada hierarquia simples, que oculta o verdadeiro mecanismo de nossa autorreferência, que é uma hierarquia entrelaçada. Uma vez surge essa separatividade e obscureça a unidade, porém ela define nossa perspectiva, perpetuando-se dessa maneira. Tornamo-nos solipsísticos.
um conjunto de universos insulares com pouca ou nenhuma percepção de nossa base comum. E definimos o mundo em termos de nossos selves individuais, separados, nossa família, nossa cultura, nosso país. Vocês se lembram de como os programas de televisão e os filmes em Hollywood na década de 1980 eram estreitamente divididos em termos de valores pessoais solipsísticos e refletiam o reino da geração do eu primeiro? Assim, neste país e no mundo, vimos que movimentos de consciências voltados para a libertação de mulheres e igualmente racial criaram uma hierarquia entrelaçada e unidade na diversidade. Observamos também um movimento contrário da consciência para a hierarquia simples da geração eu primeiro. Este tem sido o padrão através de toda a história. Somos iguais ao macaco no pau de sebo. Subimos 2 metros e escorregamos 1,999 metros. Movimentos de repúdio à geração do eu primeiro estão hoje em andamento. Surgiu uma consciência idealista, e isto também é um movimento na consciência. Até agora, na história humana, esses movimentos da consciência foram, na maior parte, oscilações inconscientes entre polaridades opostas e incorretamente compreendidas. A ciência idealista abraça ambas as tendências. A solipsística da hierarquia simples e a da hierarquia entrelaçada, que nos dá unidade na diversidade. E, ao assim agir, liberta-nos para agir, cada um de nós individualmente, em novas e criativas maneiras. De onde começo? O Bhagavad Gita é um dos maiores tratados idealistas de todos os tempos. O texto explora da maneira mais maravilhosa e abrangente possível os caminhos espirituais que o indivíduo pode tomar para o autodesenvolvimento além do ego. Surpreendentemente, o livro inicia-se com uma batalha, na qual facções opostas se enfrentam, preparadas para a guerra. Arjuna, o líder da facção que se esforça para restabelecer a justiça, sente-se desanimado com a perspectiva de matar tantas pessoas, incluindo numerosos parentes e amigos que ama e estima. Ele não quer lutar. Krishna, o mestre, estimula-o a lutar. Que tipo de livro espiritualista promove a guerra e não a paz? Perguntam numerosas pessoas. A resposta encerra numerosos níveis de revelação. Em um nível, a guerra do Bhagavad Gita não é em absoluto uma guerra externa, mas uma batalha íntima. O conflito lavra no coração de todos os aspirantes espirituais. É básico a todos os que estão comprometidos com o pleno desenvolvimento adulto. A aprovação de Arjuna é ter que matar sua própria gente. Não é este o caso de indivíduos que almejam realizar seu potencial humano? O indivíduo tem que deixar para trás a identidade do ego para continuar seu caminho, mas enfrenta um grande número de inércia que obstrui esse próprio movimento. Em um nível mais profundo, Arjuna tem um conflito com seu próprio sistema de valores, seu estilo de vida. Ele é um guerreiro, lutar é seu dever. Ainda assim, ele conhece também o valor do amor, do respeito e da lealdade a pessoas com quem aprendeu o jogo da vida. Como poderá ele matar em batalha exatamente essas pessoas? A situação é o que Thomas Kuhn descreveria como cheia de anomalias. O velho paradigma está demonstrando sinais de fracasso e tem que ceder lugar ao novo. E assim, Krishna desafia Arjuna. Mude seu paradigma. Você tem que chegar criativamente a uma nova compreensão, de modo que possa lutar sem o conflito que o paralisa. Não será esse o caso quando nos entrincheiramos em um sistema de valores do nível do ego, que tantas vezes nos fazem exigências conflitantes?
De que maneira enfrentar crises geradas por anomalias, por valores conflitantes? Temos que compreender que a crise é simultaneamente perigo e oportunidade. Oportunidade para uma transformação interior criativa. Em outro nível, suponhamos que é uma guerra de verdade e que estamos nela lutando. O Bhagavad Gita nos dá instruções sobre como combater uma guerra dentro de nosso Dharma, isto é, o que entendemos por justiça social, moral e social. O importante aqui é que há guerras e que delas participamos. Muitos de nós fomos assaltados pelas dúvidas e confusões que explodem nas guerras à nossa volta. Lembrem-se, nós somos o mundo. O pacifismo autêntico está em risco até que todo o movimento da consciência seja dirigido para a paz, de modo que fazemos o melhor que podemos para servir nos papéis apropriados quando há uma guerra de verdade. Recorrendo à sabedoria do Bhagavad Gita, interpretado para os tempos modernos, divulgaremos um manifesto individual de investigação espiritual em prol da paz, pessoal e global. A paz, descobriremos, começa com o reconhecimento de que há um conflito, tanto externo quanto interno. Jamais teremos paz se evitarmos ou negarmos que assim é. Jamais encontraremos o amor se reprimirmos o fato do ódio. Analogamente, a busca da alegria começa com o reconhecimento que há tristeza. As religiões começam com esse reconhecimento e oferecem maneiras de chegar à felicidade pura que denominamos alegria. Nossa busca de sabedoria criativa inicia-se com a compreensão de que, a despeito de todo o nosso conhecimento acumulado, não sabemos como resolver a questão particular que estamos investigando, e assim por diante. O capítulo 1 do Bhagavad Gita é o início do conhecimento de nossas tendências no nível do ego, que tem origem em condicionamento prévio. Analogamente, temos que reconhecer a tendência para o solipsismo nos níveis pessoal e social. Em seguida, alguma coisa pode ser feita. Alguém poderia protestar, mas isso não é apenas mais um apelo para mudarmos a nós mesmos e mudar o mundo? Místicos e religiões pregaram essa ideia através dos tempos, mas ainda assim, seus ensinamentos em nada eliminaram a violência. Há várias respostas a essa questão. Daremos a primeira, a forma de pergunta. Você já pensou como seria o mundo se um grande número de pessoas, através dos tempos, não tivesse tomado o caminho da transformação? Outra resposta seria: acho que o apelo dos místicos no passado foi ouvido por tão poucos, principalmente porque a comunicação era fragmentada demais. Há sempre bárbaros, estrangeiros, abalando culturas, antes que possam aprender com elas as vantagens da paz através da transformação individual. Mas no mundo de hoje, não há mais esse tal de estrangeiro. A tecnologia da comunicação reuniu-nos em uma rede global de comunicações. Mais importante ainda, esta é a primeira vez na história em que podemos abordar o crescimento pessoal interior, não apenas em obediência à autoridade religiosa, ou porque estamos fugindo do sofrimento, mas porque um volume coerente e crescente de conhecimentos e dados dão respaldo a tal direção do crescimento. Na nova ciência, que infunde em nós uma nova visão do mundo, recorremos à ciência e à religião e pedimos aos praticantes de ambas que se reúnam a nós como co-investigadores e co-promotores de uma nova ordem.